Olá, meu nome é Vinícius Nogueira. Vou apresentar para vocês o resultado da minha dissertação de mestrado no programa de pós-graduação em Ciências Sociais e Humanas. O título do trabalho é Filhas do Mar, as identidades das nativas da Praia de Canoa Quebrada, Aracati, Ceará. Primeiro eu trago uma introdução sobre a história do povoamento de Canoa Quebrada, onde em 1932 teve a chegada da família Estevão, que se instalou primeiramente, né, vindo da Fontainha, da Praia da Fontainha. Em 1970, o local ele foi redescoberto por hippies. Em 1980, houve o crescimento do turismo e a chegada de estrangeiros que chegaram e passaram a residir em Canoa Quebrada. Especialmente na década de 80 e 1990 e 2000, ocorreu alguns relacionamentos entre estrangeiros e nativos, o que fez surgir uma juventude multicultural, né, jovens que vieram a surgir desses relacionamentos. Então, a praia ela é marcada pela multiculturalidade, pelo hibridismo cultural, que é a mistura de culturas e de também novos povos que vêm a surgir a partir desses relacionamentos. É, então, a partir disso, novas e variadas identidades acabam por viver no mesmo local, e eu percebo também relações de poder entre esses povos, e toda essa historiografia é muito importante para a gente pensar a construção das identidades dessas meninas de Canoa Quebrada, porque isso reflete diretamente hoje na identidade dessas meninas jovens. A pesquisa ela não é sobre turismo sexual nem prostituição, mas é sobre a construção das identidades das garotas locais que possuem uma aparência e estética diferenciada das meninas das comunidades vizinhas. Então, a pesquisa ela buscava identificar o porquê dessas nativas de Canoa Quebrada serem diferenciadas e qual era esse diferencial que tinha nessas meninas. Existiam alguns fatos que me levavam a acreditar que essas meninas eram diferenciadas. Sempre que existia concurso de beleza em Aracati, né, que é a sede do município onde fica Canoa Quebrada, sempre, na maioria das vezes, as vencedoras desses concursos de beleza eram as meninas de Canoa Quebrada, tanto nas escolas quanto concurso de Rainha do Carnaval, de Miss, Miss Teen, todos esses concursos das meninas de Canoa Quebrada se destacam com muita facilidade diante de todas as outras comunidades vizinhas da própria sede, que é Aracati. Elas também eram muito populares nas escolas no qual eu estudei, eram meninas autênticas e que possuíam uma liberdade de práticas identitárias desde muito jovens. Na escola ainda eu já percebia que essas meninas eram tatuadas, já tinham piercing muito jovens, desde os 14, 15 anos. Então eu percebia um diferencial muito forte nessas meninas. Além do mais, são identidades marcadas por elementos da cultura da formação do local, como eu já falei, dos primeiros habitantes, né, que traz a questão do artesanato, das rendas, dos crochês, e também elementos da cultura hippie, que veio chegar depois em Canoa. Então, essas identidades também são marcadas por esses elementos, como as tatuagens, os pinces, os adereços, e também elementos da cultura estrangeira, que são os estrangeiros que vieram a chegar depois em Canoa, que são roupas de marcas e práticas cotidianas também relacionadas ao estrangeiro. Então, a gente chega na problemática da pesquisa, né? O turismo ele acarretou alguns problemas sociais na comunidade. Um desses problemas é a mudança nas identidades das populações nativas, de acordo com Shirley Dantas. Canoa Quebrada ela coloca os povos locais em contato com diferentes culturas durante o ano todo. Então, isso vai refletir diretamente na identidade dessas meninas, e também são através dessas relações sociais que as nativas elas podem atribuir significado às suas identidades, aparências, através das performances corporais identitárias. Então surge o questionamento de como essas nativas mobilizam o capital erótico, que é o diferencial que eu encontrei durante a pesquisa a partir dos dados coletados na economia do turismo local. O objetivo geral da pesquisa era investigar como as jovens nativas de Canoa Quebrada elaboravam o capital erótico como forma de expressão de suas identidades. Mais para frente eu explico o que é o capital erótico direitinho para vocês. Os objetivos específicos eram identificar os principais locais de sociabilidade nativas, compreender como se formam as identidades e a centralidade na estética corporal das meninas, identificar também as diversas formas de comportamentos, aparências, vestimentas, adereços, práticas corporais que compõem o capital erótico e sua influência na comunidade, na localidade. O trabalho foi uma pesquisa qualitativa, mais especificamente foi uma etnografia, onde eu busco escrever de forma densa como vivem essas meninas, por que momentos elas passam, ocasiões, ações elas passam no seu cotidiano, para descrever melhor como esse grupo vive. Foi utilizada a descrição densa na perspectiva de Geertz,
Utilizei as técnicas de observação, primeiramente, e também de entrevistas abertas com 3 jovens nativas de diferentes etnias para identificar como elas construíam essa aparência nativa, essa beleza, e elas foram escolhidas em locais de sociabilidades em Canoa Quebrada. Também utilizei as categorias de análise de pedaços para identificar onde essas meninas estavam. Utilizei a categoria semelhanças para a construção de outro capítulo sobre a identidade nativa e também diferenças para identificar as diferentes práticas de identidade e de beleza entre essas meninas, construindo mais um capítulo. O capítulo 2 do trabalho, ele fala sobre as sociabilidades nativas, pelo olhar de George Simmel, que ele vem dizer que as sociedades elas são formadas por indivíduos com reciprocidade de ação, e as pessoas interagem com as outras de acordo com seus objetivos. Simmel também coloca que as sociabilidades elas funcionam como um jogo, né? As interações sociais entre as pessoas funcionam como um jogo, e Canoa Quebrada é um núcleo urbano, de acordo com a Lei Municipal de 1983, então a pesquisa se dá no âmbito do urbano, nas sociabilidades urbanas. Então, o Zimmel vem dizer que nas cidades o contato entre as pessoas ele é muito visual, e em Canoa Quebrada, por existir um turismo muito forte, muito intenso, a importância desse contato visual ele passa a existir de uma forma mais intensa também, e por existir diversas culturas. Então, essas meninas elas vão buscar fugir do anonimato através das práticas identitárias, ou seja, elas vão começar a se tatuar, vão começar a fazer piercings, vão começar a ter uma aparência que chame mais atenção para o estilo nativo, como uma forma de resistência também dessas identidades que vêm sendo abaladas totalmente com o turismo. Ainda no capítulo, eu trago um mapa com os principais espaços de sociabilidades nativas que eu tracei nas observações durante o trabalho. A gente chega, então, no capítulo 3, que eu abordo as identidades nativas. Eu utilizo o autor Manuel Castells, que ele traz a questão da identidade coletiva de um grupo. Ele vem dizer que a identidade de um grupo ele tem base na cultura em que essas pessoas vivem, mas também envolve relações de poder, de distinção e de resistência, que é o caso de Canoa Quebrada, né? É muito claro para mim essas relações de poder, distinção e resistência. Para Manuel Cartas, as identidades coletivas elas são formadas através das relações sociais e culturais, que é o caso de Canoa Quebrada. A identidade nativa ela está relacionada à resistência, poder, resiliência e empoderamento a partir dos dados do meu campo. Então, foi constatado a existência de uma identidade nativa coletiva primária, ou seja, são elementos que tornam essas mulheres nativas, que trazem a questão do pertencimento ao local de Canoa Quebrada, que são as tatuagens, os piercings, algumas questões de estilos de vida. E também existem diferentes estilos de vida possíveis dentro dessa identidade nativa coletiva primária. Ou seja, existem as nativas do reggae, as nativas da praia, existem as nativas do forró, existem as nativas de diferentes estilos de vida, mas que todos eles se assemelham por fazer parte da identidade nativa primária. São elementos que trazem o pertencimento, a questão de pertencimento de ser nativo, como eu já falei. Então, a partir das entrevistas com essas meninas, eu chego a 5 elementos que se repetiu nas entrevistas de todas elas, que são 5 elementos para pensar a identidade nativa de Canoa Quebrada, que são identidades que estão em contato constante com a natureza, isso é muito forte na construção dessas meninas, contato com a praia, com o mar, com a areia, e os outros elementos da natureza, os animais, entre outros. Também as circunstâncias da criação, a forma como essas meninas foram criadas pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus familiares, é uma forma diferenciada, então faz com que isso reflita nas identidades delas. Também tem a questão do contato com diferentes culturas devido ao fluxo turístico, ou seja, desde muito pequenas elas já têm contato com muitas culturas, o que vai abrindo a mente dessas meninas. Também tem a questão da religião ou da doutrina que elas participam. Eu percebi que entrar ou sair de uma religião é muito importante para investir nessa identidade. Teve depoimentos de meninas
que passou a mudar de estilo a partir de uma doutrina que entrou, e outra também que passou a se ver mais livre depois de sair de uma religião. Então, esse ponto da religião ou doutrina é algo muito importante também, que reflete nas identidades delas, e também um ponto que se assemelhou e que é muito comum de observar nessas meninas é um sentimento de liberdade para uma variedade de práticas identitárias. Como eu já disse, elas se tatuam, se utilizam piercing muito cedo, e vem desse sentimento de liberdade, de acordo com todos esses elementos citados acima: o contato com a natureza, as circunstâncias da criação, o contato com diferentes culturas devido ao turismo, e também a religião a qual fazem parte. Então, a gente chega no último capítulo, que é o capital erótico. Primeiro, para explicar por que a utilização desse termo. A busca pela fuga ao anonimato, ele faz com que essas meninas elas passem a investir em elementos como pinças e tatuagens em vários locais dos seus corpos. Como eu já havia dito, esses elementos são formas de embelezamento do corpo e da identidade, e chamam a atenção muito facilmente no contato visual. Quem tem uma tatuagem, quem tem um piercing, são pessoas que não passam despercebidas, chama logo a atenção ao olhar. As nativas elas recorrem ainda à imitação prestigiosa, que é um conceito de Marcel Mauss, que ele vem dizer que as pessoas elas têm a prática de imitar as pessoas que têm prestígio na sua cultura. Então eu percebo isso também muito forte, que as meninas elas passam a imitar ou se inspirar nas mulheres da nossa cultura ocidental, que são mulheres da mídia, mulheres cantoras, modelos, blogueiras, atrizes, que tem uma questão da sensualidade muito forte, da beleza, porque elas são cobradas pela mídia, pela sociedade, né, para serem assim. E isso também vem refletindo sobre a identidade dessas meninas, pois elas fazem essa imitação prestigiosa. Então, o diferencial encontrado para a pesquisa foi o conceito de capital erótico da socióloga britânica Catherine Hacking. O capital erótico é um conceito da socióloga britânica Catherine Hacking, que foi criado em 2012, que ela quer dizer que é um capital que não tem nada a ver com vulgaridade, com busca por parceiros ou por sexo, relações sexuais, nem também não tem nada a ver com pornografia, mas é um capital que ela vem dizer que está ligado à aparência, à beleza, ao estilo das pessoas, né? A forma como as pessoas se mostram para o mundo, para a sociedade. E ela vem dizer que essas pessoas que têm beleza, estilo, que têm uma aparência bela, sensual, que tem sex appeal, elas se destacam na sociedade em que vivem. Então, capital, como aqui tem, significa poder, e erótico significa aparência, beleza e estilo. Então, existe uma resistência dessas meninas através da identidade, da aparência, né, que é uma aparência nativa, como eu falo durante todo o trabalho, uma aparência voltada para a resistência dos povos nativos. Então, se a identidade nativa está atrelada à resistência e ao poder, esse foi o conceito mais apropriado que eu encontrei para abordar que a identidade, a aparência, é uma forma de poder e resistência encontrada por essas meninas para viver nesse local totalmente turistificado. E Hagen veio dizer que o capital erótico se refere à combinação do beleza, sex appeal, capacidade de apresentação pessoal e as habilidades sociais, como charme, modo de vestir, dinamismo, entre outros, ou seja, é um conjunto de atrativos físicos e sociais que tornam pessoas mais atraentes. A Hack vem dizer que existem 6 elementos que formam esse capital erótico, que é a beleza, né, do rosto, a atratividade ligada à estética corporal, à interação social, que é a energia social, o dinamismo, que são as atividades que as pessoas desenvolvem, também a aparência, que são os modos de vestir, a sexualidade em si, que é do âmbito privado da vida das pessoas. Então, aqui no segundo quadro, eu trago os motivos pelo qual eu associei essas meninas ao conceito de capital erótico da Hacking. São meninas que são de diferentes etnias e elas aumentam essa beleza facial através de pinças faciais, principalmente no nariz, que é uma prática difundida entre as nativas. Também existem a prática do piercing na boca e orelhas, como outros furos, além do primeiro furo da orelha. O segundo elemento essas meninas fazem esse embelezamento do corpo também de uma forma muito bem feita, que são através de pinces corporais. Elas utilizam principalmente o pince no umbigo, que é uma prática também difundida em canoa quebrada,
muitas nativas possuem piercing no umbigo, né, por ser uma praia, então o corpo está sempre à mostra, então o umbigo ele é um lugar bem visado por elas. Também a questão das tatuagens, ele é muito forte entre as nativas. E também as estéticas socialmente aceitas. São mulheres geralmente malhadas e magras que fazem academia ou outras atividades. É, a interação social, que é marcada pela simpatia, pela energia social, são meninas muito simpáticas e que todas elas falavam muito de energia social, de energia, dessa questão mais mística. O dinamismo, que é associado às atividades realizadas e desenvolvidas por elas, são meninas muito dinâmicas, elas sabem dançar reggae, elas sabem surfar, algumas praticam kitesurf, algumas fazem o voo de parapente, outras participam de atividades como a ginástica, o circo, a capoeira, ou seja, são elementos que trazem esse dinamismo, elas são vistas nesse meio social de uma forma bem movimentada. A aparência das nativas está ligada diretamente aos estilos de vida, são vestimentas mais leves por se tratar de uma praia, né? Então esse corpo ele fica mais à mostra, ele fica mais à vista e também por ser um local turistificado, é, esse hábito de canoa quebrada, ele corporifica sobre esse sujeito, sobre essas meninas, e ele fica visível tanto no rosto como nos corpos dessas garotas. A sexualidade, como eu já disse, é do âmbito da vida particular de cada um. Eu constatei que existem meninas mais que têm uma vida sexual mais livres e outras são mais reservadas. Meninas. Então, foi constatado que esse capital ele tem influência nas relações sociais entre as meninas e os demais grupos frequentadores da praia. Existe também uma influência nas relações de trabalho, onde muitos desses postos de trabalho são postos de atendimento ao público. Então, isso influencia muito a questão da imagem, da aparência. Também existem trabalhos de redes sociais feitos por algumas meninas, então a imagem é muito importante, esse sex appeal é muito importante para vender nessas redes sociais, fazer trabalhos de patrocínio e tal. Também foi constatado que esse capital influencia nas relações de paquera em Canoa Quebrada, onde eu observei relações de etnia, né? Envolve questões também de gênero, tanto entre essas próprias meninas e também com os rapazes. Envolve questões de etnia, como eu já falei, e também de classe social. As meninas são de diferentes classes, então elas partem de diferentes lugares sociais e têm diferentes condições para o embelezamento e construção desse capital, mas todas elas não deixam de fazer esse investimento na beleza e no estilo. Percebi também a influência da relação entre as próprias mulheres, como eu já falei, disputas por visibilidade de algumas meninas, não todas, nem as informantes, e também relações de parceria, de amizade entre elas, de admiração, e também entre os rapazes para a vivência de seus afetos e seus desejos. Existe um pensamento muito comum que as nativas dessas praias do litoral, elas querem se relacionar com turistas estrangeiros, mas isso não foi uma realidade constatada pela minha pesquisa, mas que essas meninas elas se relacionam com rapazes locais, são rapazes do mesmo estilo de vida delas, são rapazes nativos ou até mesmo de Aracati ou de Fortaleza, Mossoró, cidades mais próximas. Então não existe uma busca de relacionamento por estrangeiro com estrangeiro por essas meninas. Então, a gente pode concluir que a vida social em Canoa Quebrada funciona como um jogo. Então, a identidade nativa é algo coletivo, é construído através da coletividade entre essas meninas que se assemelham para depois se diferenciar uma das outras através de diferentes estilos de vidas possíveis. Existem elementos comuns às nativas, como o contato com o turismo, contato com diferentes culturas, contato com a natureza, forma como foram criadas, como eu já falei, e por viverem em um local turístico, elas buscam sim fugir do anonimato através de práticas identitárias, que são as tatuagens, os piercings, a forma de se vestir, e isso faz com que haja um embelezamento do corpo, da identidade, tornando-as diferentes, belas e sensuais. Elas recorrem ainda à imitação prestigiosa, como eu já falei, que é imitar as mulheres que têm prestígio na sua cultura, que são mulheres da mídia. Elas também, portanto, eu venho dizer que elas possuem um capital erótico, que é o último conceito que eu associei às meninas, que é o poder da identidade, da aparência, da beleza, do sex appeal, e esse capital influencia nas relações sociais locais em Canoa Quebrada. Aqui eu trago algumas referências utilizadas no trabalho e a banca avaliadora da dissertação. Obrigada.